Muito bem, professor André Araújo Molina, mestre e doutor em Direito, juiz do trabalho e professor em Cuiabá, Mato Grosso. Queremos agradecer imensamente o seu aceite em participar desta entrevista. Muito obrigado. Professor, para a gente falar um pouquinho hoje sobre honorários de sucumbência, sobre esse primeiro mês de entrada em vigor da reforma trabalhista, eu gostaria de trazer os comentários que foram publicados pelo Dr. Cláudio Montesso, do TRT da Primeira Região, que é juiz do trabalho. Então eu vou começar com uma provocação e com os comentários que ele fez no site justificando há alguns dias atrás. Ele diz assim: antes mesmo da vigência da lei, houve juízes que, antecipando-se e dando efeito retroativo inexplicável, determinaram que a reclamatória trabalhista fosse emendada. Houveram magistrados que, no próprio sábado, talvez até esperando virar o relógio, fizeram publicar sentença que condenava empregado a pagar honorários e danos por litigância de má-fé. Outros, mesmo depois de apresentada a contestação, mandaram retificar defesa e documentos e, inclusive, mandaram reajuizar reclamatórias trabalhistas de acordo com as novas regras. E agora, recentemente, na semana passada, tivemos a condenação de uma bancária em R$ 67.500 relativos a um processo que ela havia ajuizado em face do Itaú. E detalhe, segundo o site, o juiz de primeiro grau determinou de forma aleatória, arbitrária, segundo o entendimento, que o valor da causa fosse readequado para 500 mil, para proporcionar, digamos assim, o pagamento desses honorários de 67.500 por parte da trabalhadora. Então, a primeira pergunta, e já iniciando a nossa entrevista, doutor Molina, é o seguinte, é uma provocação. Tudo isso que aconteceu no último mês, na sua opinião, né, obviamente opinião acadêmica, professor, é uma questão de entendimento ou é pura e simplesmente crueldade na interpretação da lei? Muito boa tarde. Boa tarde, professor Rodrigo Goulart. Primeiramente, gostaria de agradecer, o convite, de estar aqui de Cuiabá, falando com o senhor e os nossos ouvintes em Curitiba e para todo o Brasil, para todo o mundo, hoje em dia com a internet, uma grande satisfação essa possibilidade de estar dialogando com pessoas qualificadas. E antes de responder a vossa pergunta, eu faço aqui uma advertência de ordem pessoal, no sentido de que tudo que eu aqui manifestar nesta pergunta e em todas as outras, eu farei como professor, por uma perspectiva científica. Evidentemente que como cidadão, como integrante da sociedade que todos nós somos, temos os nossos entendimentos, as nossas opções eventualmente políticas, algumas inclinações ideológicas, podemos ter a nossa opinião pessoal para criticar a reforma trabalhista como boa ou como ruim, seus mais diversos pontos, mas nada disso pode ser levado em consideração quando nós estamos num debate meramente científico-acadêmico, na qual o papel do jurista deve ser, dentro do possível, aquele de descrever com imparcialidade a legislação. Então, as respostas que eu darei aqui serão todas nesse sentido. Às vezes, há até, no ponto de vista legislativo, alterações que eu, como cidadão, acho que não foram as melhores, mas já que lei aprovada nós podemos apenas fazer um controle de constitucionalidade, se for constitucional, fazer a descrição de como ela tem que ser ou não aplicada. Então, com essa advertência inicial, começo respondendo a sua provocação, sua primeira pergunta. Me parece que, no final das contas, trata-se de uma divergência de ordem de direito intertemporal. O juiz Montesso, que foi autor deste artigo, ele revela uma posição pessoal dele em relação ao direito intertemporal, no sentido de que ele não deveria ser, as novas regras de sucumbência não deveriam ser aplicadas aos processos pendentes. De modo que, a partir desta conclusão preliminar dele, ele começa a divergir das outras posições que aplicaram desde já a reforma trabalhista. Então, eu quero deixar claro que é um tema bastante espinhoso, e se nós formos fazer um resgate jurisprudencial, nós verificaremos que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma linha de interpretação que não é a mesma, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Nós poderíamos observar que lá no Tribunal Superior do Trabalho se desenha, a partir de decisões recentes, se desenha
um entendimento no sentido de que essas regras de direito de honorários advocatícios sucumbenciais teriam incidência apenas a partir dos processos novos. Entendam-se processos novos aqueles propostos a partir da entrada em vigor da reforma no dia 11/11. Só que se a gente for investigar a jurisprudência do STJ mais recente em relação ao novo CPC, nós encontraremos decisões do STJ dizendo em sentido inverso, de que por se tratar de regra de direito processual, os honorários advocatícios sucumbenciais estariam os juízes autorizados ao publicar uma sentença hoje, ainda que de processo ajuizado anteriormente, ou seja, processos antigos, eles já deveriam considerar as novas regras de direito quanto a honorários advocatícios sucumbenciais. Então, notem que há uma divergência em relação a isso, e eu não estou ainda nem expondo qual é a minha posição pessoal interpretativa quanto a isso. É só respondendo a primeira provocação de que me parece que, como há posições divergentes e como há sustentação para todas elas, nós estamos nesse momento realmente de ebulição e de contradição de ideias. Professor Molina, a nova regra da sucumbência vai acabar com as ações aventureiras, na sua opinião? Nós só teremos, então, causas, digamos assim, justas e certas de indenização na Justiça do Trabalho daqui para frente? Veja, essa é uma questão, digamos, bastante tênue. Nós temos que fazer a distinção do que é uma causa aventureira, entenda-se nesse sentido, alteração da verdade dos fatos, tentativa de conseguir objetivo vedado em lei, né? Hipóteses realmente de litigância de má-fé. Então, a reforma trabalhista vai reduzir estas ações? Eu creio que sim, que já que o processo do trabalho passará a ter um custo, e a depender do valor da causa, né, da amplitude, um custo muito alto, evidentemente de que aquelas lides temerárias, os autores dela pensarão várias vezes antes de ajuizar essas ações. Só que, de outro lado, essa afirmação me parece uma meia verdade, na medida em que nós podemos ter ações propostas de boa-fé, ações legítimas, mas que por alguma razão que o processo possa revelar, o autor eventualmente, ainda que tenha razão no campo do direito material, no campo do direito processual, durante uma audiência, uma testemunha que se atrasou e não chegou, ele pode ser derrotado no mérito da sentença, ainda que litigante de boa-fé. E, nestes casos, ele terá, ainda assim, sobre ele, o pagamento dos honorários sucumbenciais, advocatícios sucumbenciais. Então, para concluir, reduzirá o número de ações aventureiras? Acredito que sim. Só que haverá também a redução de ações legítimas. Pessoas que até têm o direito material, que até acreditam na boa razão de sua tese, também pensarão 3 vezes em entrar com a ação. Nós teremos uma redução de processos, sem dúvida alguma, me parece. Inclusive, muitas pessoas que têm razão deixarão de entrar com a ação pelo simples risco de sofrer uma sucumbência, um revés processual. Perfeito. Muito se tem falado, professor Molina, sobre a questão da testemunha mentir em audiência, a testemunha, o reclamante, né, o trabalhador que demanda em juízo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse algo que tem suscitado muitas dúvidas. Para a pessoa comum, né, se o trabalhador mentisse antes da reforma trabalhista, ele não era punido? Então, essa situação só passou a valer essa punição a partir da reforma trabalhista ou antes da reforma? Como que ficou isso? Tá, ok. Essa questão de a mentira no processo é uma das hipóteses que caracteriza litigância de má-fé. E perceba que a reforma trabalhista lá praticamente copiou o texto do CPC de 2015, que diz que litigante de má-fé pode ser penalizado aquele que altera a verdade dos fatos. Então, antes da reforma trabalhista, já havia, sim, disposição do Código de Processo Civil que era aplicável ao processo do trabalho, já que a CLT fosse omissa, impondo essa penalidade por litigância para quem alterasse a verdade dos fatos. Mas a grande questão, professor Rodrigo, me parece que vai mais de uma compreensão de fundo de que boa-fé nós estamos tratando no processo. Se nós formos fazer um resgate ao CPC de 1973, ele era condizente com a doutrina da época, inclusive civilista, que considerava a boa-fé em sua perspectiva subjetivista. Ou seja, para que houvesse a caracterização da litigância de má-fé, exigisse 2 elementos.
a incidência num fato típico, né, numa previsão legislativa de conduta, e também conjugava o aspecto subjetivo da intenção da parte. Então, a jurisprudência ela acabou se formando de forma bastante leniente com os litigantes de má-fé, porque se afirmava no processo que, muito embora a conduta pudesse estar descrita, pudesse estar verificada, não havia comprovação do segundo requisito, que era a intenção da parte. Então, fulano alterou a verdade dos fatos, mas ele não tinha intenção de assim agir, e não se aplicava a litigância de má-fé. A grande novidade foi que, com o CPC de 2015, o conceito de boa-fé objetiva do solidarismo constitucional de 88, do CDC de 90, do Código Civil de 2002, chegou agora ao processo. Então, o artigo 5º do novo CPC traz um modelo de boa-fé objetivo, de modo que, hoje em dia, para ser litigante de má-fé, não mais precisa investigar a intenção da parte. Basta incidir numas hipóteses do CPC de 2015, cuja boa-fé objetiva, com esta cópia da reforma trabalhista do CPC, ela migrou para o processo do trabalho. Então, a partir desta advertência doutrinária de interpretação, tudo indica que aumentará, sim, a incidência de penalidades de litigância de má-fé no processo do trabalho, neste contexto de uma boa-fé objetiva, mas deixando claro que não se trata de uma novidade da reforma. As penas por litigância de má-fé sempre existiram no Código de Processo Civil aplicável ao processo do trabalho. Perfeito. Professor, voltando agora a falar um pouquinho de honorários advocatícios de sucumbência, porque os advogados estão ávidos, muitas discussões na academia, muitas decisões antagônicas, como o senhor bem mencionou. Então, eu quero falar um pouquinho agora dos honorários de sucumbência. O senhor, academicamente, entende que deve ser aplicado honorários advocatícios aos processos ajuizados antes da reforma? Ok, professor Rodrigo, aí uma questão de direito intertemporal propriamente dito. Como nós sabemos, pelo CPC, suas normas lá introdutórias, é regra geral de que as disposições de natureza processual têm aplicação imediata. Então, nós adotamos em direito processual, em teoria geral do processo, de uma forma geral, o que se chama de teoria do isolamento dos atos processuais. Então, o direito processual tem aplicação imediata, e se o ato processual a ser praticado já o for na vigência da lei nova, ele deve observar a lei nova. De modo, por exemplo, que um processo antigo, que agora vai subir em recurso de revista ao TST, o advogado já teria que atender o requisito da transcendência recursal, um requisito novo que foi imposto pela reforma trabalhista. Só que nós temos que observar que há algumas exceções em relação a esta regra, ou a este princípio da aplicação imediata, isto em minha compreensão. E os honorários advocatícios seriam uma dessas exceções. Por quê? Porque na perspectiva do juiz, ao proferir a sua sentença, a regra de honorários advocatícios é um tema eminentemente de natureza processual, que é um capítulo de sentença que ele precisa, a partir de agora, então, observar nos processos trabalhistas. A grande questão é que, se nós formos abordar honorários de sucumbência na perspectiva das partes e dos advogados, eles têm natureza também de direito material. Por quê? Porque cria um direito que os advogados não tinham de regra no processo trabalhista e cria uma obrigação que, de regra, as partes também não tinham no processo trabalhista. Então, concentrando com essa natureza jurídica dos honorários de sucumbência material e também processual, creio eu que deveremos excepcioná-lo e não aplicar desde já aos processos antigos. Com isso, nós poderíamos acrescentar argumentos de natureza constitucional, como segurança jurídica, a sua parcela da proteção da confiança, né? Ninguém ser colhido de surpresa, né? A partir de uma conduta, a própria boa-fé objetiva, já falando de direito processual civil, um princípio muito caro agora de vedação de decisão surpresa. Então, lastreado em todas essas ideias, a minha interpretação no sentido de que somente em relação às ações novas, entenda-se, ajuizadas a partir do dia 11/11 de 2017, é que teria a incidência de honorários advocatícios. É falar na prática, as partes já teriam, então, a noção, ao ajuizar essas ações, desses ônus que seriam impostos. Então, a regra do jogo já é esta, a regra nova, desde a reforma trabalhista. Então, não haveria, ninguém seria colhido de surpresa, não haveria violação à segurança jurídica. Então, entendo como equivocadas as decisões atuais
que aplicam sucumbência às partes em relação a processos antigos, a processos velhos. Perfeito. Ainda nessa seara, professor Molina, o novo artigo 840, né, o senhor falou muito bem da nova, temos uma nova petição inicial, com alguns requisitos totalmente novos. Exige pedido certo, determinado e com indicação de valor. Muitos advogados trabalhistas de reclamantes estão numa situação um pouco delicada porque muita discussão a respeito da necessidade de prova pré-constituída para você poder ter uma petição inicial, digamos assim, bem redondinha, com os valores certos. A reclamatória trabalhista em geral, o trabalhador ele não tem a prova, ele não guarda muitas vezes olerites, ele não guarda recibos de cartão ponto, ele precisa dos olerites do paradigma que estão em posse da empresa para poder provar diferenças salariais. Então eu lhe pergunto, na sua visão, qual é a alternativa que o advogado de reclamante tem para distribuir esta nova petição inicial? Ele deve declarar um valor fantasioso, irreal, ou ele deve tentar buscar alguns instrumentos jurídicos disponíveis no processo civil, processo do trabalho, para poder ter uma certeza maior da liquidação do seu pedido? Sim. Antes, eu gostaria de ocupá-los com 3 minutos para fazer aqui, digamos, uma introdução, uma contextualização a respeito deste tema. Vários países, eu cito como exemplo Portugal, Paraguai, Colômbia, as províncias argentinas, adotaram em relação ao direito processual do trabalho uma grande flexibilização em relação à petição inicial, em relação aos pedidos, o que a doutrina de direito comparado chama de princípio da ultrapetição. O que é isso? É a possibilidade, nesses países que eu citei, do juiz verificando que a parte tem direito, de acordo com as provas dos autos, o juiz pode avançar para uma condenação para além do que foi pedido, ou inclusive fora do que foi pedido. Mais ou menos significar, no modelo português, de que a parte pleiteia horas extras de um determinado limite e valor, mas o juiz verifica pelas provas de que o direito do trabalhador lá é maior do que foi pedido. Então, o código deles autoriza que o juiz avance em ultrapetição para condenar a empresa. A grande questão é que a nossa opção política brasileira, legislativa, agora com a reforma trabalhista, caminhou em sentido absolutamente inverso. Nós tivemos uma aproximação, para não dizer uma sobreposição, de um formalismo processual civil, na medida em que se exige que a petição inicial trabalhista tenha pedido certo, determinado e com indicação no valor. Então, nós rechaçamos este modelo de ultrapetição, nós rechaçamos este modelo de maior simplicidade e nós nos aproximamos ao modelo formalista processual civil. Então, sem discutir se essa opção política foi a melhor ou a pior, certo é que os requisitos da petição inicial trabalhista foram formalizados e são mais criteriosos. Então, me parece equivocado nós fazemos uma interpretação dessa nova legislação trabalhista com os olhos voltados ao passado ou com os olhos voltados a uma outra realidade. Então, já que a petição inicial é mais formal, é mais criteriosa, é mais técnica, nós temos que fazer uma segunda pergunta. Quais são, então, os instrumentos que o bom advogado trabalhista pode se valer para atender esses novos requisitos? Parece-me que cai como uma luva à mão, neste caso, o novo instrumento da produção antecipada de provas do artigo 381 do CPC de 2015, que se inspira em modelos de common law, né, do direito inglês norte-americano, lá conhecido como a discovery. Muito resumidamente, o que seria a discovery do procedimento civil norte-americano? A parte apresenta uma breve exposição dos fatos, apresenta a petição perante um tribunal e um servidor do tribunal, não é o juiz ainda, um servidor do tribunal notifica a parte contrária para que ela apresente todas as provas a respeito daquele litígio que foi narrado. Ao ter contato com as provas, então, o advogado do autor, lá naquele modelo, ele pode aproximar uma conciliação, evidentemente, né, já que as provas, as cartas estão na mesa, aproximar uma conciliação, ele pode ter um maior acesso, uma consciência do direito ou não do seu cliente, permitindo reajustar a petição inicial ou até desistir do pedido ou desistir da ação como um todo, antes que ela passe à fase seguinte de julgamento perante o juiz.
O nosso Código de Processo Civil, ele se inspirou neste modelo de Common Law, da Discovery, aqui introduzindo no artigo 381 do novo CPC, um instrumento deveras interessante que permite aos advogados que também ajuizem uma ação não de natureza cautelar, onde nós precisaríamos dos requisitos, né, da fumaça do bom direito, do perigo da demora, o que ficaria bastante restrito, mas uma possibilidade de ajuizamento de uma ação autônoma, preparatória, para que o advogado trabalhista tenha acesso apenas e tão somente aos documentos de posse da empresa. Então, utilizando-se desse instrumento, que ele é um fim em si mesmo, eu não preciso de um ajuizamento de uma ação principal depois, ela tem natureza satisfativa mesmo, a produção antecipada de provas, o 381. Então, o advogado trabalhista teria acesso a todos os documentos da empresa para poder estudá-los e, a partir desse estudo, ele tomar 3 conclusões. A primeira é de que o seu cliente não tem razão, ele não precisa ajuizar uma ação dita principal reclamatória trabalhista, ele pode aproximar um eventual acordo com a empresa. Para isso, venha a calhar o novo instrumento de homologação de transação extrajudicial, que agora a CLT traz. Os advogados, então, terão esse trabalho extrajudicial, né, de solicitar documentos, de aproximar o diálogo. E se não houver diálogo e ainda assim o advogado entender que seu cliente tem razão, já com todos esses documentos em posse, ele proporá uma reclamatória trabalhista mais refinada, mais criteriosa e já trazendo todos os elementos necessários. Então, eu respondo que haverá, sim, de fato, um rompimento de paradigmas, haverá, sim, um desconforto à advocacia trabalhista, mas eu acho que nós temos instrumentos disponíveis e nós precisamos avançar num refinamento técnico da petição inicial trabalhista e o advogado lançando mão da produção antecipada de provas já para trazer os pedidos, então, certos, determinados quanto à sua extensão, né, e a qualidade, e com indicação de valor, ou seja, o quantum de beato já absolutamente definido. Então, esta é a minha interpretação. É claro que nós temos que ter as exceções das hipóteses de pedidos genéricos, né, de pedidos ilícitos, e que nós utilizamos... Isso que eu iria lhe perguntar, professor Molina, porque nós temos 2 situações aí. O senhor falou bem da produção antecipada de provas, mas aí nós temos um novo artigo 11 da CLT, 11A, se eu não me engano, que estabelece que a prescrição só seria interrompida com a reclamatória trabalhista. Alguns professores, como o doutor Miziara, lá de Teresina, ele entende que o ajuizamento da produção antecipada de provas não deixaria de ser também uma reclamatória trabalhista, digamos, seria uma espécie de reclamatória trabalhista. Então, daí eu lhe pergunto, o senhor entende academicamente que ajuizada a produção antecipada de provas, a prescrição seria interrompida? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, se o senhor entende que cabe pedidos genéricos mesmo com a reforma trabalhista, o novo 840. Tá, ok. Interessante. Em relação à primeira questão, também tenho me debruçado bastante, né, sobre o artigo 11 e 11A, que é um tema que me ocupa há muitos anos, sobre prescrição, né, já publiquei sobre prescrição intercorrente também. E veja, eu acho que a prescrição trabalhista ela pode ser interrompida com o ajuizamento da reclamação trabalhista, sem dúvida nenhuma, mas também com todas aquelas modalidades previstas no Código Civil. Nós podemos falar até em prescrição com notificação extrajudicial. Então, eu entendo com folga de que a produção antecipada de provas, por ter natureza jurídica de ação judicial mesmo, de autônoma de conhecimento, ela já teria, sim, também o condão de interromper a prescrição. Na pior das hipóteses, fazendo às vezes, né, de uma notificação para interrupção. Então, interrompe, sim, sem dúvida alguma. E em relação aos pedidos genéricos, é claro, evidentemente, que ainda que eu me valha da produção antecipada de provas e tudo mais, há hipótese em que o advogado do trabalhador não tem condições, ainda assim, de dimensionar com precisão a extensão e a quantidade do seu pedido. Então, nós aplicaríamos o Código do Processo Civil de forma complementar, né, supletiva, nesta seara, para permitir a elaboração de pedidos genéricos. Mas eu gostaria de deixar sublinhado a minha posição, professor Rodrigo, de que não me parece correto eu estender as hipóteses em que o pedido genérico é cabível para universalizar e manter tudo como sempre foi.
Há o argumento de que o pedido genérico é possível no processo de trabalho, mas como exceção, eu passar a invocá-lo para descuidar da obrigação de pedido certo determinado em condição de valor. De modo que eu responderia, cabe pedido genérico depois da reforma trabalhista? Sim, nas estritas hipóteses em que o processo civil também admite, aqui aplicados entre nós de forma supletiva. Nós podemos dar um exemplo clássico nos casos de doença ocupacional, em que eu pleiteio, por exemplo, custos do eventual tratamento futuro e cujo tratamento eu nem sei qual será. É um perito médico do juízo quem vai determinar a extensão, né, e os custos e tudo mais. Aí seria uma hipótese clássica de pedido genérico cabível em processos trabalhistas. Perfeito. É uma situação de dano material em que você não tem como estimar exatamente a redução de capacidade de trabalho ou qual é a necessidade que esse trabalhador vai ter em relação a remédios, a medicações. Perfeito. Voltando agora para a sucumbência, professor Molina, quero explorar bastante esse tema. Eu sei que o senhor tem se debruçado academicamente sobre isso, debatido, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, que é talvez uma das maiores dúvidas dos advogados trabalhistas. Vamos fazer um caso prático aqui. O reclamante declara R$10.000 no seu pedido de hora extra. Então ele pede as excedentes da 8ª e 44ª e declara que o valor do pedido seria R$10.000. A condenação, ela acontece, porém, ela não acontece em R$10.000, ela acontece em R$7.000. Eu lhe pergunto, existe sucumbência desta diferença de 7 para 10.000? Ou seja, o advogado da empresa terá direito a receber de 5% a 15% sobre esta diferença, ou o advogado, o reclamante, digamos assim, ganhou o pedido? Ok, é uma questão interessantíssima que toca no tema da sucumbência recíproca, né? O que seria sucumbência recíproca? Eu acho que todos conseguem enxergar com bastante clareza de que se o autor fizer 4 pedidos, ganhar 2 e perder 2, há sucumbência recíproca, isso é muito claro. A questão fica um pouco mais refinada, imaginando a hipótese em que se faz apenas um único pedido, ele consegue lograr êxito nesse pedido, só que numa extensão menor do que foi pleiteado. Então, veja, antes de eu responder objetivamente sua pergunta, eu preciso fazer uma conexão com a petição inicial e a redefinição ou não do princípio da congruência. Por quê? Porque há aqueles que entendam que o valor, inclusive após a reforma trabalhista, que o valor atribuído a um pedido, ele seria estimativo. Nesse sentido, por exemplo, o professor Maurício Godinho Delgado publicou agora livro sobre a reforma em 2017, em que ele diz que é meramente estimativa este valor atribuído. Então, se eu entender que o valor atribuído é meramente estimativo, ele não faria parte em si dos limites do pedido. De modo que, se eu acolher as horas extras, ainda que abaixo desse valor estimativo, não haveria sucumbência recíproca para ser coerente com esta posição, e esta também é a conclusão do professor Maurício Godinho Delgado. Só que também há outras vozes na doutrina, com as quais eu faço coro, já fixando a minha posição, de que o valor a ser atribuído ao pedido integra, sim, a sua qualidade, é uma especificação do pedido, e com isso ele impõe o dever de congruência ao juiz. De modo que, primeiro, o juiz não pode condenar além do que foi pedido, inclusive em relação ao valor atribuído, e há decisões do TST também nesse sentido que eu estou dizendo, decisões de 2017 dizendo que o valor atribuído ao pedido, ainda que verificado como de razão do autor, ele não pode ser extrapolado. Então, o valor atribuído vincularia e qualificaria o pedido. Se é assim, o valor atribuído qualifica o pedido, evidentemente que o seu acolhimento em valor em extensão menor do que aquele atribuído importaria em sucumbência recíproca, claro. E nós podemos encontrar essa disposição especificamente no artigo 86 do Código de Processo Civil, que teria aplicação supletiva no processo do trabalho, então. Então, em resumo, se a pessoa do autor pede R$10.000 a título de horas extras e liquida a petição inicial, demonstrando como chegou em R$10.000, o juiz acolhe parcialmente o pedido em menor extensão, condenando a empresa apenas em 7, evidentemente que ele é sucumbente na diferença dos 3.000, coerente com esta posição. É uma posição mais formal, claro, como eu disse, mas me parece ser a opção política do legislador trabalhista. E, professor, ele ganhou 7, o trabalhador,
e perdeu a diferença de 3. Vamos imaginar que o juiz de primeiro grau condene ele em 10% sobre essa diferença, que seria R$300. O crédito que ele terá a receber, que é crédito alimentar, imagino eu, hora extra, poderá ser compensado com este valor de R$300? Será debitado do trabalhador no próprio processo? Sim, segundo a reforma trabalhista, sim, haverá esta retenção do crédito dele. Então, ele vai receber R$7.000 de horas extras, das quais serão descontados os R$300 em favor do advogado. O primeiro argumento que poderia se ter é que trata-se de crédito alimentar do trabalhador. Mas a legislação também, a interpretação do Supremo Tribunal Federal, deixa claro também de que os honorários advocatícios são créditos alimentares. Então, crédito alimentar, digamos, no mesmo pé de igualdade de crédito alimentar, é permitida a penhorabilidade. Então, o crédito alimentar do advogado de R$300, ele pode avançar sobre o crédito alimentar do trabalhador para fazer uma penhorabilidade deste valor. Não há falar, neste caso, em imunidade à penhora. Então, vai haver, sim, o eventual desconto. Inclusive, a reforma trabalhista vai além, para dizer que se naquela ação, ainda assim, não tiver crédito suficiente, poderá o advogado avançar para cobrar o valor em outros créditos, em outras ações que o trabalhador eventualmente possa ter. Entendi. E quando que o trabalhador escaparia, digamos assim, dessa condenação em honorários de sucumbência? Por exemplo, se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele terá que arcar com esses honorários de sucumbência? Sim, terá que arcar sim, professor Rodrigo, porque entenda, esta é interessante, uma contextualização que nós precisamos ter desde da Lei 1060 de 1950. Por quê? Porque o benefício da justiça gratuita é como se fosse uma fotografia de momento. O autor da ação, desempregado, ajuiza a ação e pleiteia a justiça gratuita. Naquele momento em que o juiz fotografa a situação econômica dele, ele de fato não tem como arcar com custos do processo. O juiz lhe concede a justiça gratuita e os benefícios. Mas pode acontecer, vamos dar um exemplo acadêmico, do autor receber uma herança, e uma herança vultosa, 6 meses depois do ajuizamento. Ou seja, com aquele patrimônio que acrescentou em sua conta bancária, ele deixará de ser pobre nos termos da lei e o juiz, então, deveria revogar os benefícios da justiça gratuita. Ao revogar os benefícios da justiça gratuita, ele retira a eventual barreira e a eventual proteção que ele teria a uma eventual penhorabilidade. Então, nós conseguimos enxergar isso com o desconto do crédito do advogado justamente nesse sentido. Ou seja, o reclamante ajuizou a ação sem dinheiro, ele entrou com zero, pleiteando verbas devidas, ele é pobre nos termos da lei. Normalmente desempregado, né? Normalmente ele está desempregado. Normalmente desempregado, às vezes nem verba rescisória recebeu, ele tem todos os requisitos para receber justiça gratuita. Só que ele logra em uma sentença deste processo receber valores, cujos valores, então, lhe retirariam daquela condição de pobreza originária. O que o véu seria levantado da proteção da justiça gratuita para fazer incidir honorários. Eu escrevi recentemente um capítulo de livro sobre isso, em que eu digo que nós poderíamos utilizar o critério legal da reforma trabalhista de 40% do regime de previdência, 2.200, como uma barreira intransponível. Ou seja, o trabalhador recebeu no processo R$2.000, ele continua sendo pobre nos termos da lei, de modo que não poderia incidir o desconto do advogado em relação a este crédito. Agora, em outra hipótese, ele recebeu acima dos 2.200, recebeu os 7.000 de hora extra do nosso exemplo, ele perderia a condição de pobre legal, cujo valor de 7.000 seria suscetível de penhora em favor do advogado da nossa parcela de R$300. Agora, se acontecer o contrário, professor Molina, vamos imaginar que o empregado deixa a empresa numa condição muito boa financeira, às vezes ele adere a um PDI, às vezes ele recebe uma indenização, né, uma multa de 40% muito alta, às vezes já está empregado, e acontece o contrário, ele entra com a ação, e aí dali 5 anos ele vai perdendo rendimentos e lá na fase de execução de sentença ele encontra-se numa situação muito difícil financeiramente, e não consegue comprovar, por exemplo, sequer ganhos de R$2.000. Eu lhe pergunto, a justiça gratuita pode ser conferida a ele lá na fase de execução? Sim, sem dúvida alguma, a justiça gratuita deve ser concedida a ele. A reforma trabalhista, neste ponto, foi sábia e dizendo que a justiça gratuita, além de ser possível
concedida de ofício, né, o juiz verificando os requisitos atendidos, ela pode ser concedida em qualquer grau de jurisdição. Então, quando ele entrou com a ação, ele tinha um valor vultoso na conta. Mas lá, ajuizar um recurso de revista, por exemplo, ele já não tem mais este lastro financeiro. Pode o ministro relator, no recurso de revista, lhe conceder justiça gratuita? Eu respondo que deve conceder justiça gratuita se lastreado, de modo que, chegando numa fase de execução, ele não tendo mais condição alguma, o juiz pode sim lhe conceder justiça gratuita, imunizando-o de eventual desconto a favor do advogado. Entendi. E falando um pouquinho, professor, das prestações que perduram no tempo. São pedidos comuns, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a reintegração de empregada com estabilidade provisória, com garantia provisória de emprego, de empregado acidentado. Então, são pedidos com prestações vencidas e vincendas. Lhe pergunto, o advogado, ao juizar a ação, não dá para saber quanto tempo um processo vai durar no judiciário, né? Deve também seguir a mesma linha daquilo que determina o Código de Processo Civil? Como é que funciona isso, na hora dele fazer a liquidação do pedido da inicial? Sim, sem dúvida alguma. O artigo novo da CLT, que regula, né, a petição inicial e também que regula o valor da causa, ele não esmiuça ao ponto de levar a esses detalhes, de modo que o Código de Processo Civil seria aplicável, sim, de forma subsidiária, neste caso, na omissão da CLT, e o advogado do autor, nesses casos de prestações continuadas, deveria, sim, levar em consideração aquela regra de liquidar na petição inicial, atribuindo o valor da causa às prestações vencidas e as prestações vincendas num período de 12 meses seguintes ao juizamento. Sim, esse seria o... Desculpe, professor, é que são muitas perguntas e eu quero avançar bastante aqui. Existem situações, não quero perder a linha de raciocínio, existem situações muito comuns, por exemplo, no processo, relativa à equiparação salarial. Então, o advogado vem e indica, ele não sabe, o cliente chega e diz para ele que o José, o Pedro e o Antônio ganhavam mais que ele. E como ele não tem acesso aos olerites, ele indica os três dentro de um único pedido. Então, ele faz lá, equiparação salarial com João, José e Antônio. E aí, ou seja, são três requerimentos dentro de um único pedido. Ou seja, se não acolher a equiparação com João, que acolha a reparação com José, que acolha a equiparação com Antônio. Eu lhe pergunto, o senhor entende que esses três requerimentos se tratam de um único pedido ou são três pedidos distintos? Ou seja, o pedido sucessivo, ele é um único pedido ou ele se tratam de dois? Porque se forem dois pedidos, imagino eu, se o advogado não tem o primeiro acolhido, ele vai ter que pagar a sucumbência. Não sei, ou não. O que o senhor me diz a respeito disso? Tá, ótimo. Eu acho que a primeira questão é um exemplo clássico em que o que nós falamos da produção antecipada de provas seria excepcional num caso desse. Porque, note, às vezes o trabalhador vai argumentar com o seu advogado de que fulano faz a mesma coisa e ganha mais que ele. Só que o trabalhador não conhece o dado técnico, eventualmente, de uma diferença na função de mais de 2 anos. Porque o advogado técnico sabe que é impeditivo ao pedido equiparatório. Então, primeiro, deixar essa observação, que seria interessantíssimo que o autor, por meio de seu advogado, solicitasse na produção antecipada de provas esses documentos desses paradigmas, para que ele pudesse avaliar a viabilidade do pedido equiparatório. Se assim ele caminhar e assim ele fizer, ele já vai com certeza ajuizar uma ação trabalhista com lastro documental e sem este risco de precisar indicar 3 ou 4 paradigmas. Mas avancemos para responder a vossa pergunta. Ainda que o advogado assim não faça, que me parece o melhor caminho, ele deve solicitar os documentos previamente e indicar 3 eventuais paradigmas, trata-se de hipótese clássica de pedidos sucessivos de enquadramento. Neste caso, mais uma vez, o Código de Processo Civil diz claramente que em casos de pedidos sucessivos ou até mesmo de pedidos alternativos, não se considera sucumbente no caso de acolhimento de um pedido em detrimento daquela outra prestação sucessiva ou alternativa. Em resumo, ele indica 3 paradigmas.
e em ordem sequencial. Ainda que o juiz acolha o pedido dele de equiparação só em relação ao último, ele não é sucumbente recíproco. O pedido dele foi, de fato, acolhido. Só que cuidado com a observação que eu fiz, que pode ser que ele não consiga equiparação com nenhum dos três. Porque em relação a um tem mais de 2 anos de função, em relação ao outro há diferença de tarefas, e em relação ao terceiro há uma diferença de produtividade, embora da mesma função. Aí o pedido seria rejeitado e ele seria sucumbente. Daí, mais uma vez, deixar sublinhado a utilidade prática da produção antecipada de provas. Entendi. E em relação à questão clássica envolvendo danos morais, praticamente toda reclamatória trabalhista, eu diria que 99% existem pedidos de danos morais. Aqui em Curitiba e em outras capitais e pelo Brasil afora, a gente tem visto os advogados se utilizarem muito do pedido de arbitramento de danos morais. Então o advogado vem, conta a história, o fato, o que aconteceu e pede para que o juiz, dentro do seu prudente arbítrio, fixe um valor a título de danos morais. Eu lhe pergunto, o advogado agora com a nova exigência do 840, ele está obrigado a indicar o valor dos danos morais ou ele pode ainda pedir para que o juiz arbitre este valor? Tá, veja, é excelente questão de implicação prática muito grande, tanto em relação à necessidade de indicação de valor, quanto aos eventuais honorários, né? Pedidos de danos morais geralmente têm valores maiores e vai implicar, então, uma sucumbência maior. Primeira questão, nós temos que olhar para o CPC, o Código de Processo Civil. Por quê? Porque na vigência do CPC de 73, era certo de que o pedido de indenização por danos morais, ele poderia ser feito de forma genérica. Eu poderia, então, sugerir um valor meramente estimativo no pedido, cujo valor não vinculava ao juiz, ou eu poderia, inclusive, fazer o pedido de danos morais e colocar a arbitrar ou a calcular. Então, nesse contexto em que, para o dano moral, se admitia que fosse um pedido genérico sem indicação de valor no CPC de 73, formou-se uma jurisprudência no STJ, depois convertida em súmula, para dizer que a parte poderia pedir 20 mil de danos morais. O juiz acolheu e atribuiu 5 mil, não haveria sucumbência recíproca, justamente por essa generalidade em relação aos valores. Só que nós temos que ter em mente que com o CPC de 2015, agora, expressamente, o pedido de dano moral tem obrigatoriamente que trazer uma indicação de valor. Ou seja, o dano moral deixou de ser um pedido genérico. E, então, por mais que se questione, né, que a parte não tem como dimensionar o valor exato do dano moral que poderá ser acolhido, mas foi uma opção legislativa do CPC de 2015. E, inclusive, eu poderia fazer aqui um exercício quase de futurologia para dizer que o STJ está em vias de rever essa súmula, salvo engano, 326. Que diz que não é, né, sucumbente recíproco o dano moral acolhido em menor extensão por se tratar de um pedido genérico. Então, agora o dano moral não é mais pedido genérico. E isto faria algum sentido, inclusive no processo trabalhista, se nós considerarmos como constitucional aquela ideia de tabelamento ou de tarifação lá do dano extrapatrimonial. Ou seja, se a parte já sabe que o dano é leve e cujo o valor máximo de indenização está ali previsto já na lei da reforma trabalhista, não faria nenhum sentido ela, para um dano leve, fazer um pedido de dano moral milionário, de modo que, se decair em parte do pedido, seria sucumbente recíproco. Mas eu deixo aqui anotado que é um tema extremamente delicado, que por mais dirigente, técnico, estudioso que seja o advogado do autor, ele não tem condições mesmo, na prática, de dimensionar o valor exato ou o próximo da condenação. Então, nós poderíamos dar uma sobrevida interpretativa à súmula do STJ para entender que, em relação ao dano moral, o valor específico atribuído não limitaria a condenação e este valor atribuído, ainda que acolhido em menor extensão, ele não importaria sucumbência recíproca. Esta seria, me parece, uma interpretação técnica e de bom senso neste caso. É uma situação bastante delicada, né, professor Molina? E, bom, já estamos caminhando ao final, o nosso tempo é curto e eu quero lhe confessar aqui algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias sobre esses temas, porque são situações que os advogados vão ter que se deparar.
Tivemos um ajuizamento muito grande de reclamatórias trabalhistas às vésperas do dia 11 de novembro de 2017. Eu fiquei sabendo com escritórios grandes que atendem federações, atendem sindicatos, sindicato de trabalhadores, que ajuizaram em um dia 200, 300 petições iniciais. E vai chegar um momento que o advogado terá que enfrentar o novo 840, não vai ter alternativa, né? Mas uma das reflexões que eu tenho feito aqui comigo é o seguinte: às vezes não existe realmente a possibilidade de estipular um dano material, às vezes não tem a possibilidade de você estipular o valor do salário do paradigma. E eu lhe pergunto o seguinte: eu sei que eu já lhe perguntei sobre o pedido genérico, mas eu estou imaginando a seguinte situação: o advogado de reclamante distribuir lá pedidos como horas extras, adicional noturno, verbas rescisórias, e ele liquidar estes pedidos, mas não liquidar outros, alegando a impossibilidade, não ter prova pré-constituída, e vamos imaginar que ele não entre com uma produção antecipada de provas. Os pedidos trabalhistas, regra geral, eles são pedidos em cascata. As reclamatórias, o pedido, normalmente, foi assim que eu aprendi, se faz os pedidos remuneratórios primeiro e depois os pedidos indenizatórios depois, porque um pedido reflete no outro. Eu fico pensando o seguinte: se o juiz ficar realmente preso ao valor que foi estipulado em petição inicial, mesmo futuramente, sendo descoberto, né, uma equiparação, este valor da equiparação não vai poder refletir nos demais. De duas uma, né, nos demais, horas extras, verbas rescisórias, etc. De duas uma, ou o advogado estipula um valor irreal, ou tenta uma produção antecipada de provas, ou faz como alguns escritórios em São Paulo, que eu fiquei sabendo ultimamente, que estão distribuindo mesmo sem indicar valor de pedido. Então, é uma situação, na realidade, não é uma pergunta, é uma reflexão, né, que eu tenho feito com outros colegas professores como você, mas eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Se existe a possibilidade, por exemplo, do advogado parcialmente liquidar os pedidos da inicial. Sim, veja, eu vou, digamos, retomar a linha de raciocínio que eu disse no começo. Nós não podemos, enquanto os juristas, né, que estão analisando essa reforma trabalhista, fingirmos de que não houve alteração. Houve alteração, de modo que as petições iniciais não poderão continuar sendo como foram antes. No procedimento ordinário, né, valores e pedidos a arbitrar, a calcular, sob pena de incidir naquilo que o professor Barbosa Moreira chamava de interpretação retrospectiva, né? E aqui até eu aproveito para homenagear o professor Barbosa Moreira, recentemente falecido, em que, de forma genial, né, como peculiar a ele dizia que nós sofremos no Brasil, em alguma medida, com esta patologia, dizia ele, da interpretação retrospectiva. O que é isso? É abordar a nova legislação com os olhos voltados ao passado, de modo de que a legislação não inove nada na prática e tudo continue como sempre foi. Então, este é um risco, de fato, que nós temos com a reforma trabalhista. Já ouço vários juízes e vários professores e advogados dizendo que é preciso fazer uma interpretação mais flexível, né, dos requisitos do 840, de que, diante das circunstâncias fáticas, não há como se exigir atribuição de valor, para que tudo continue como sempre foi. Veja, esta não é a minha posição pessoal, no sentido de que a lei mudou e, com algum desconforto, é verdade, nós precisamos nos adaptar a esta nova realidade. A jurisprudência vai se acomodar e pedidos genéricos continuarão, sim, sendo possíveis, vírgula, naquelas hipóteses excepcionais, enquanto mera exceção, em que o advogado, de fato, não tem condições de dimensionar. Então, o advogado trabalhista, aqui eu faço até uma brincadeira, uma provocação, já que agora será melhor remunerado, né, vai ter o acréscimo dos honorários sucumbenciais, ele deve também lograr sair para além do escritório, para diligências, essa produção antecipada de provas, para conseguir armar ou se armar com um ferramental documental técnico melhor para poder fazer uma petição inicial trabalhista mais aprofundada. Só que
ver, né, como é que a interpretação vai caminhar. Como eu disse, parece-me que um grande contingente pensa diferente do que eu estou aqui dizendo. O senhor falou advogado trabalhista e eu gostaria de lhe fazer essa pergunta, me veio agora à mente. Nós temos no processo civil, desde sempre, honorários fixados entre 10% e 20%. E o legislador, com a reforma, estipulou aos advogados trabalhistas honorários menores que o CPC, criando uma subclasse. Eu lhe pergunto, existe alguma justificativa legal ou constitucional para a depreciação do advogado trabalhista em relação ao advogado civil? Não, de maneira nenhuma, não há essa justificativa, digamos, discriminatória. Parece-me que houve um grande descuido, né, junto com uma certa ignorância no sentido técnico do legislador, né, ou de quem auxiliou essa comissão de redação da reforma trabalhista, de que pegou os honorários advocatícios que eram restritos ao sindicato, né, para fixar entre 5% a 15%. Só que se esqueceu de levar em consideração que o advogado sindical ele já recebe do sindicato para prestar o serviço de assessoria. Então, ele recebe do sindicato para prestar o serviço de assessoria e, em caso de ação ajuizada, ele teria esse plus que a lei disse, a lei antiga diz que 5% a 15%. Então, copiou-se sem justificativa nenhuma essa limitação, em detrimento, né, dos honorários do processo civil para o advogado trabalhista. Só que, veja, professor Rodrigo, de fato não há justificativa alguma para este tratamento diferenciado. É até bom que chame a atenção que eu tenho uma publicação de um artigo de 2005, ou seja, há 12 anos, em que eu já defendo que o advogado trabalhista deveria ter direito, sim, aos honorários de sucumbência. Embora a minha posição, como todos sabem, não era a consagrada no TST, mas eu sempre defendi o honorário de sucumbência ao advogado trabalhista. Só que tem outra questão que nós precisamos levar em consideração. Se a jurisprudência considerava que o advogado trabalhista sem sucumbência nenhuma, zero de sucumbência, isto era possível, agora de 5% a 15%, ainda que discriminatória a opção legislativa, tecnicamente ela não seria inconstitucional. Então não haveria como dizer que é inconstitucional essa limitação a 15% para aplicar os 20%. Eu acho que o melhor caminho é um convencimento da própria OAB, né, aos parlamentares para que um novo projeto de lei seja encaminhado para esta correção de rumos, esse tratamento diferenciado que não há justificativa alguma nesse sentido. Perfeito. Professor André Araújo Molina, mestre e doutor em Direito, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu interesse em prestar essa entrevista para o Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho. Muito obrigado por essa entrevista, professor. Professor Rodrigo, eu que agradeço, né? Deixo aí o meu abraço a todos os amigos que nos assistem, me colocando à disposição do Instituto para discutir outros temas, né, em outras oportunidades, porque, assim como todos, né, eu também tenho algumas dúvidas e aí o que eu disse aqui são meramente reflexões iniciais, em que eu, inclusive, pretendo evoluir e avançar a respeito disso. Muito obrigado mais uma vez e continuo à disposição. Muito obrigado, professor. Até breve.